Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. A sessão asiática desta madrugada trouxe então uma melhoria no sentimento dos investidores, após a onda de medo que tomou conta do mercado no dia de ontem. Tivemos então aqui os principais índices chineses a valorizarem bastante, 2,17 o CHN Cash e 1,70 neste momento o índice de Hong Kong. Do lado das quedas tivemos aqui o índice do Vietnã e o Nikkei, que negocia aqui praticamente inalterado no dia de hoje, num dia em que temos aqui o Yen a perder bastante força contra a maior parte das divisas. É mesmo a segunda moeda mais fraca do G10, apenas superada pela Libra, que é a moeda mais fraca do dia de hoje. No mercado europeu o sentimento também é positivo, o VIX cai quase 5% e os índices europeus negociam então com ganhos ligeiros no dia de hoje. Os americanos ontem também caíram, mas conseguiram fechar acima das médias móveis mais importantes. Por exemplo, o Nasdaq conseguiu fechar acima da média móvel de 100 dias, que é também um apoio da tendência geral de alta de médio e longo prazo. E também, de forma semelhante, o S&P 500 e o Russell 2000 conseguiram defender a média móvel de 100 dias também e de 200 dias, respectivamente. Portanto, acabaram por recuperar aqui alguma parte das perdas do dia de ontem. Hoje também negociam em alta, com ligeiros ganhos para já nesta pré-abertura de mercado. Referi também que o dólar americano abrandou então o ritmo das suas subidas, estando hoje também a perder aqui alguma força em relação a algumas divisas, após então a notícia de que os conselheiros da nova equipa económica de Trump estão então a considerar a introdução de tarifas, sim, mas de forma gradual, portanto aumentando-as todos os meses, e a notícia centrou-se então num plano para aumentar as tarifas em 2 a 5% por mês, e isto vai permitir que Trump tenha então uma posição negocial mais forte e também minimizar o risco do aumento súbito da inflação. As moedas mais fortes então no dia de hoje são o euro, o CHF e também o NZD, e as mais fracas, conforme referi, a Libra e o Yen. Olhando para as commodities, então o petróleo esta manhã então a recuar. A recordar que ontem teve aqui uma forte subida devido então à imposição de sanções relativas ao petróleo russo. Temos já aqui várias casas de investimento a apontar para o petróleo na zona dos 80 a 83 dólares, portanto isso deverá continuar a pressionar os preços em alta. Para já, aqui no curto prazo, abrimos em alta, depois corrigimos no início de manhã europeia e estamos agora a voltar para cima. Vamos ver no mínimo diário que fez aqui então às 7h30 da manhã. Também o gás natural continua então aqui acima da principal resistência. No entanto, a vela de ontem fechou aqui bastante abaixo, portanto abriu com um gap em alta e fechou bastante abaixo, e tipicamente quando isto acontece temos aqui um sinal de inversão no gás natural, portanto tecnicamente parece haver espaço para uma correção. Esta vela deveria ter fechado um pouco mais dentro do corpo desta vela verde, para ser aqui um sinal de inversão forte, mas no entanto não deixa de ser uma vela de dark cloud cover, portanto com implicações baixistas no preço do gás natural. Em relação ao ouro e à prata, o dólar está então não tão forte, não digo fraco, digo não tão forte, e isso está a levar aqui então o ouro conseguir recuperar um pouco desde o final do dia de ontem, e hoje também segue aqui com ligeira recuperação. Também a prata aqui a recuperar um pouco esta manhã, depois das quedas que teve então no final do dia de ontem. Outras commodities. A soja continua a disparar e está aqui a testar os máximos de setembro, portanto aqui poderá haver também alguma resistência nos 1070 aproximadamente à evolução do preço. O café continua a consolidar, o milho continua fortíssimo, o trigo também forte, o cacau está a consolidar, portanto vamos ver se consegue preparar-se para fazer então novos máximos. Temos o açúcar que continua em tendência de queda, portanto deverá visitar aqui os mínimos feitos em agosto do ano passado, e temos para já os metais então também a recuperar no dia de hoje, cobre, níquel, zinco e alumínio, então com o apetite pelo risco a voltar aos mercados. Olhando para os índices, o índice alemão, o DAX, volta à carga, portanto vamos ver se consegue fazer aqui novos máximos entre hoje e amanhã, portanto fez aqui na semana passada um novo máximo histórico, corrigiu no dia de ontem e hoje está a voltar a subir. Vamos ver então se consegue quebrar estes máximos em alta. O IBEX continua aqui travado pela resistência dos 12 mil pontos, portanto deverá ter menos potencial de subida
que os restantes índices. O CAC também aqui a recuperar, FTSE ainda lateral, Eurostoxx 50 também lateral, mas a recuperar e também aqui a encontrar então os máximos que fez na passada sexta-feira. Os índices americanos, conforme referi, ontem conseguiram recuperar e fechar até ligeiramente em alta, portanto acabaram por não confirmar aqui a quebra deste suporte importantíssimo. Este suporte, se fosse quebrado em baixa, deveria trazer então o SP 500 para o próximo nível de suporte nos 5.737 aproximadamente, mas não quebrou, voltou para cima. Mesma coisa para o Nasdaq, parecia ter quebrado, mas voltou para cima. Reparem aqui então a vela diária de ontem a formar aqui um martelo, o que poderá levar aqui no curto prazo pelo menos os preços para cima. Também o Dow Jones aqui muito forte no dia de ontem, no final do dia de ontem, e o Russell 2000 mesma coisa, havia quebrado aqui este range em baixa. No entanto, estamos agora a fazer o reteste e esta poderá ser uma zona interessante para short no Russell 2000, com target então aqui em baixo nos 2134 aproximadamente. O VIX também corrigiu, ontem havia disparado para perto dos 19 pontos, hoje está a corrigir e está aqui perto então dos 18 pontos. Por último, no mercado de Forex, vimos já então que hoje temos aqui como moedas fortes o CHF, o dólar, o NZD e também o euro, e as mais fracas então o Yen e também a Libra. Portanto, pares como por exemplo Libra e Yen poderão ser interessantes para shortar no dia de hoje. O dólar cá está, reagiu então aqui nesta linha de tendência ascendente que aqui temos, reagiu em baixa. Aqui poderá haver aqui realmente algum espaço para correção. E portanto levar aqui também o Euro-USD a subir. A Libra hoje está bastante fraca, portanto não diria a mesma coisa, mas por exemplo o NZD que está também relativamente forte aqui a disparar, e mesmo também o AUD-USD se o dólar realmente perder força. No dólar cá também aqui um candidato para novas quedas. Reparem que depois desta queda está agora a formar aqui um género de uma bandeira e portanto poderá também reativar o movimento de queda, sobretudo se o mercado se mantiver em alta e também o petróleo recuperar, o que deverá levar o CAD a valorizar, e o euro-franco suíço continua também a recuperar, o dólar-franco suíço aqui numa fase mais lateral. Não vimos aqui o calendário económico, hoje teremos aqui um calendário bastante escasso, apenas aqui os dados do PPI referente ao mês de dezembro, à hora do almoço, e os estoques também de petróleo do API às 21h40. Por último, só ver aqui a Bitcoin no mercado de criptomoedas, acabou ainda por não ativar este cabeça e ombros que havíamos referido, recuperou e portanto para já não é um cabeça e ombros, é apenas uma hipótese e continua então a sua fase de consolidação. Por hoje é tudo, ficamos então por aqui, um bom resto de dia a todos e bons negócios.